Olá, meus amigos da Diário do Brasil TV Prevê. Nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo, diretamente dos nossos estúdios no Jardim Ferraz, na nossa querida Bauru. Mais uma vez festejando, né, a subida do Noroeste. Noroeste, só 2 clubes subiriam, o Noroeste foi um deles, né? Subiu para A1. Então hoje fala A1. Lá no passado era primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, e nós acompanhávamos isso. Então hoje às vezes fala, está na A1, A2, as pessoas se perdem um pouco, pessoa não muito chegada ao métier, né, ao esporte aí, e os garotos também ficam meio perdidos. O Noroeste subiu para a primeira divisão, que é a A1. O que é isso? Vai enfrentar Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, né? Os grandes, por exemplo, Corinthians, Santos, São Paulo, os grandes, né? Aí os caras brigam lá dentro aqui. Pô, e o Palmeiras? O Palmeiras também é grande, Palmeiras gozação. Bem, hoje eu estou trazendo para vocês, um dia muito importante, porque estamos trazendo um cara que subiu com o Noroeste em 1970. O Noroeste no primeiro jogo estava 1-0, na final contra o Nacional, aí o Nacional empatou no fim. Aí veio o jogo extra, né, para desempate. O Noroeste ganhou de 1-0, gol do Fedato, né? E eu me orgulho de dizer que eu vi o Noroeste subir em 70, dessa vez aí, subi em 84, subi em 86. Nas 3 eu estava presente, né? Na 86, inclusive, o Pavanello pediu o ônibus de Avaí, eu era prefeito de Avaí, cedi o ônibus de Avaí para levar a torcida da Sangue Rubro para Campinas. Bem, hoje eu estou trazendo uma pessoa que participou daquele jogo. E não só participou, como foi decisivo, né? Ele é muito humilde, às vezes eu começo a comentar, falar, não foi tanto, foi. No fim, no último jogo, ele pegou umas 2 bolas, assim, bola não indefensável, mas difícil, muito difícil. Ele pegou no fim, eu lembro que eu estava na torcida, e eu falei, nossa, vai empatar outra coisa. Quando surgiu o lance, eu falei, vai empatar outra vez, meu Deus. Não, Chiquinho pegou. Estou aqui com o Chiquinho hoje. Tudo bem, Chiquinho? Boa tarde. Boa tarde, os ouvintes. É uma satisfação estar no programa, poder falar um pouco da época antiga do Noroeste, a presente. Você sabe a nova conquista do Noroeste, né? E é uma satisfação, Faria. A alegria é nossa, a satisfação é nossa. Tenho certeza que o torcedor noroestino, né? Eu sempre digo que tem noroestino igual a mim, mas mais noroestino que eu não tem. Que eu sou fanático pelo Noroeste e aprendi a gostar do Noroeste lá atrás, quando, já falei, um jogo em que o Santos ganhou de 4-3 aqui, em 63, 64, ganhou do Noroeste e foi garfado o Noroeste aqui. Deram um pênalti, o Bino Zanferrari deu um pênalti em fim do jogo que não dava. Pelé cavou o pênalti. Pelé era, para cavar pênalti, ele era o rei também. Então o Chiquinho jogou em 70. Conta para mim, Chiquinho, como é que foi aquela para chegar até a final nesse jogo contra o Nacional, como é que foi essa caminhada? Então, foi um campeonato bem difícil. Conseguimos classificar mais ou menos igual aconteceu agora, dependendo de um resultado para nós classificarmos. Tinha um jogo, se não me engano, entre o Andradina e eu não lembro o nome do adversário do Andradina. E o Andradina precisava ganhar aquele jogo. Então o que aconteceu? A gente ficou sabendo, o seu Cláudio, presidente, ficou sabendo que parece que o Andradina estava até desistindo, não ia participar do jogo. O seu Cláudio foi para o Andradina no dia do jogo, pegou os atletas do Andradina no bar, levou para o campo, deu uma gratificação para eles e ganharam o jogo. E aí nós classificamos. Aí ficou aquele negócio, para sair as finais, nós ficamos concentrados lá no estádio do Alfredo de Castilho e usávamos as dependências do estádio, né? Tinha os dormitórios, tinha tudo lá, né? E aguardando, e passa uma semana e nada, até que saiu a final. Então, aí nós fomos para São Paulo, ficamos alojados no Pacaembu, e ficou Noroeste, Corinthians de Prudente, Nacional, se não me engano, Votuporanguense.
Os times mais cotados para subir eram o Noroeste e o Corinthians. O Corinthians de Prudente, nessa época, era dirigido pelo Lopes. Sim, grande treinador. Aí o primeiro jogo foi o Corinthians e Nacional. O Nacional conseguiu derrotar o Corinthians, né? E ficou nós depois para jogar, nós e Votuporanguense, se não me engano. Aí nós começamos perdendo o jogo, inclusive. Depois viramos 2-1. Se não me engano, um dos gols foi do Ramos. Não sei se foi os dois, já não recordo muito mais, né? E aí nós ficamos para a final com o Nacional. Aí o primeiro jogo que nós fizemos foi se não me engano, no domingo. Numa terça, acho que foi. Não, o segundo jogo foi à noite. Primeiro foi primeiro, eu não lembro Não, bem. O segundo foi à noite, eu lembro que foi à noite. Então o outro foi no domingo. E nós estávamos ganhando de 1-0, o Nacional empatou 1-1, aí teve que ter o segundo jogo. Foi quando nós vencemos por 1-0. Gol do Fedato. Foi numa quarta-feira à noite, se não me engano. Que foi que nós levamos um ônibus da faculdade, lembra? Não foi um só, não. Acho que foi um ônibus, mas da faculdade foi um, Da faculdade, né? Com os alunos, vários ônibus, né? Os alunos da faculdade. A turma toda no campo, torcendo, aplaudindo. Foi um jogo difícil, né? Marco Antônio era quarto zagueiro, né? Marco Antônio, quarto zagueiro. Se não me engano, não sei se foi o Bonfim que jogou de lateral, de Bauru, né? Bonfim. Ou foi o Dair. Dair Colonha? Não, o Dair. Dairzinho lateral, Não sei quem que foi. Que mora agora aqui na Nova Europa, né? Isso. Professor de Educação Física também. De Bauru, o Luiz Carlos era reserva também, já faleceu. Renatão era reserva, faleceu. Manduca era reserva, faleceu. E Foguinho faleceu. Quase todo mundo, ficaram poucos da turma lá. Foguinho era meio campista, né? Meio de campo. Meio de campo. Ele era volante, ele e o Márcio, né? Era meio de campo, tinha o Nascimento também. Tinha várias formações, né? Do nosso time. O treinador que levou o time à conquista era o Muca. O Muca, né? Muca. Muca era o treinador, Getúlio Roupeiro, Enéas. Vocês ficaram alojados no Pacaembu. No Pacaembu. E aquele tempo do Cláudio Mantina, hoje nós vemos o Reinaldo também, um cara trabalhador, Reinaldo e o Rodrigo, que tem muita federação. Tem isso, tem muita federação. Tem que ser na federação, conversar, ser amigo. O Cláudio, naquele tempo, tem aquele rancho lá na Porto Esperança, que era difícil o cara ter rancho. Depois virou carne de vaca, mas naquela época, pois ele levava os caras lá para pescar. E lá naquele dia era jogar anzol e pegar peixes grandes, né? Isso em 70. Aí o Cláudio fazia isso com o pessoal da federação, né? Com o chefe de arbitragem, diretor de arbitragem. Não precisava roubar pro Noroeste. Era só não roubar contra o Noroeste. Não é roubar, de ladrão que rouba. Quer dizer, eu usei um termo... acertar o resultado. Não, às vezes também, o cara, numa dúvida, tem juiz caseiro, isso é bom o garoto saber. Não é, o Chiquinho sabe? Juiz caseiro. Aquele juiz caseiro, duvidosa, não tinha VAR, não tinha nada, duvidosa, dá pro time da casa, filho. Saiu uma jogada duvidosa na área do Noroeste, lá em Votuporanga, ele, pênalti. Se é na outra área, do nosso lado, lá não dá. Agora, quando é em Bauru, dá. Então, o juiz, sendo assim, imparcial demais, mesmo que foi fora, ele sentiu que foi pênalti, dá o pênalti. Não é? Então, esse juiz, o Cláudio trabalhava muito isso, né? Era muito amigo desse pessoal. É verdade. E uma outra coisa assim que a gente gosta de ressaltar, que no Noroeste caiu no ano de 66, né? Sim. E esse ano de 66 eu jogava. Já jogava no Noroeste. Comecei em 64, eu entrei para o Noroeste em 64, em 65 ganhei a posição de titular, fiz vários jogos. E em 66, o ano que o Noroeste caiu, eu joguei 2 jogos. Machuquei contra o América de Rio Preto, em Bauru. Tive um problema no joelho. Foi que ele caiu em? Em 66, o ano que o Noroeste caiu. Sim. E aí nós fomos para as finais em 67, 68 não fomos, né?
69 fomos para as finais e 70 nós subimos. Sim. Quer dizer... Nos outros anos não conseguia, chegava na final e batia na trave. Não, em 66 e 67 sim, nós batemos na trave. Agora em 68 nós nem fomos para as finais. Sim. Montaram um time aí, meio Guarani. Inclusive eu nem participei do Noroeste, eu fui emprestado para Samonelense. Eu, Sim. Geraldo, Subim, fomos campeão inclusive na Samonelense, na 3ª divisão. Aí voltamos em 69, fomos para as finais. Subiu a Ponte Preta. Sim, subia um só, Subiu só. E em 70 nós conseguimos subir, quer dizer, ficamos pouco tempo. Mas um fato assim que na época que nós caímos, em 66, foram os poucos jogadores que permaneceram no Noroeste. Que eu lembro foi eu, o Romualdo, acho que o Bonfim também permaneceu no Noroeste, que continuou no Noroeste, que acompanhou o time até a subida de 70, né? Foram poucos, eu não tenho recordação. Marco Antônio, não, já veio em 70, porque em 69 ele estava no Linense, né? As finais pelo Linense. Linense, Então, são poucos, né, que permaneceram, né? Esse jogo de 70 aí, depois, nós fomos, quando o time estava no Parque Antártica, né, o time estava saindo do vestiário e o Cláudio marcou uma festa, ia para um restaurante o time, né? Nós fomos para o restaurante da CEAGESP. CEAGESP, nossa, foi uma festa. Cláudio preparou uma festa, lá da Mantena. Aí eu cheguei lá, nós tínhamos tomado os Guaraná a mais, eu e o pessoal da faculdade. Chegamos, o Marco Antônio era de Presidente Alves, né? Era PA. E eu morava ali já tinha vindo para Avaí, né? E conhecia, e mesmo em Pirajuí, joguei com eles, né? Joguei com o Oswaldinho, amigo dele, lá no ginásio de Pirajuí. Né? Então eu conheci o Oswaldinho, conheci o PP, conheci o outro irmão dele, que era o Hernani, tudo bom de bola. Aí cheguei, o Marco veio, abracei o Marco, e eu pequenininho enfiei a cabeça meio quis carregar ele nas costas. Carreguei daqui ali, o Marco estava famoso, né? O Marco, ele acabou, ele jogou muito, né? Jogou time muito. Grande queria levar ele embora. Eu falei, esse baixinho vai derrubar, quebrar a perna do nosso jogador, o time não ganha nem, vai vender ele agora. Mas Chico, fala pra mim, você, como é que foi aquele pênalti? Poucos goleiros pegaram o pênalti do Pelé. No Brasil, 3. Um foi o Heitor, do Corinthians, né? Pegou um pênalti do Pelé. Né? Teve um outro, mas um foi você. Foi 2 ou 3 só que pegaram o pênalti do Pelé. Você, acho que foram 2, você e o Heitor só. Como é que foi esse pênalti do Pelé? Não, 3 é que eu sei que ele falou uma vez que ele errou. Ele errou um pela seleção brasileira, não sei aonde aí fora, amistoso, errou esse contra o Heitor, do Corinthians, mas errou esse que o Chiquinho pegou. Como é que foi a história desse pênalti? Esse pênalti foi em 1965, foi minha estreia no Campeonato Paulista como atleta profissional. Você tinha quantos anos? Eu estava fazendo tiro de guerra, eu tinha 18 para 19 anos. Garotão, E o titular quem era? Era o Aníbal. E o Aníbal ficou tão bravo que foi embora do Noroeste. Sim, mas ele não se conformava ter perdido o lugar para mim. Mas por que naquele jogo ele não jogou e jogou você? Porque um jogo anterior, se não me engano, ele não... Aquela época lá não podia substituir, só o goleiro. Sim, né? sim. E ele não estava jogando muito bem e tal. Se não me engano, ele tinha vindo do Botafogo para o Noroeste. E aí o Pierre queria que eu entrasse, queria que ele saísse, ele não quis sair no meio do jogo. Eu também achava, não é certo, né? A torcida ia achar que ele era culpado, Mas aí ele não quis sair, aí ele entrou em atrito e o Pierre não quis mais e lançou eu no time. E começou o jogo, estava bem, nossa, casa lotada, estreia do Pelé no Campeonato Paulista. Lá em Santos. Em Santos. Porque o Santos, o Pelé já jogava no Noroeste, no Santos. Mas ele estava machucado. Ficou afastado uns jogos. Ele estava machucado, foi a estreia do Pelé e tal. Inclusive ele fez 5 gols nesse jogo aí. Nossa, quanto foi? Foi 6? Perdemos de 6-2, mas estava bom porque as derrotas lá
dos times que iam jogar em Santos eram bem festa, goleada, né? O Botafogo Então, aí levou o um. Pelé arrumou para bater o pênalti, eu tinha minha tática lá para defender pênalti, por sinal eu defendi bastante pênalti durante minha carreira. Então não tinha essa paradinha ainda, né? E geralmente você tem que arriscar um canto, porque a velocidade do chute é bem maior que a sua impulsão chegar no canto. Lei da né? física, você fala. Lei da física. Não dá. Então, até o seu subconsciente fala, vai ali. Eu olhava bem como que o jogador que fosse bater o pênalti arrumava a bola. A posição tal, dele também, de sair, de partir pra né? bola. Geralmente o cara, o pé que ele fosse chutar, ele punha do lado da bola, né? E então, eu tinha por sinal assim, né? O jogador que vai bater o pênalti com o pé direito, geralmente ele vai chutar no canto direito do goleiro. Sim. Muito poucos. Consegue virar na hora. Toca do lado do pé, né? Na gíria do futebol é rapa bosta. Desculpa a expressão. Não, mas é isso não. Então, e as possibilidades do cara bater desse tipo que eu falei aí, é grande dele errar também. Ele não tem tanta força no pênalti. Tem que virar na última hora. Então, o que eu fazia? Eu usava essa tática, essa técnica. Quando a pessoa que fosse bater o pênalti, o jogador, ele estava chegando próximo à bola, eu ameaçava de cair para o canto oposto da perna que ele provavelmente ele ia bater. Quando ele batia no outro canto, você esbugalhava para o lado de cá. Né? Então eu dei sorte que Pelé arrumou, vai bater com o pé direito, no canto direito, provavelmente. Então ele bateu, eu fui, toquei na bola. Mas ele bateu no canto direito, no canto cruzando, né? Nunca o cara bate do mesmo lado, né? É errado. O certo é você cruzar a bola. Dá para bater mais forte, Você vai pegar mais forte na bola. E eu toquei na bola, mas o juiz não consolidou como escanteio. Achou que a bola tinha ido para fora, porque foi bem no cantinho e você tirou. Aí o Zancopé, os amigos, começaram a inventar, que eu saí correndo atrás do vídeo, eu peguei. Escanteio e tal, mas que nem naquela época, hoje em dia que comentam sobre esse fato do pênalti do Pelé e tal, mas na época que a gente jogava, eu nem comentava sobre isso. Ninguém sabia quantos pênaltis ia perder ou deixava de perder. Isso daí também não... Mas na Vila Belmiro, o Pelé não errou outro pênalti, isso foi esse. Eu não sei, eu sei que uma vez o Pelé falou que só tinha errado, acho que um pênalti ou 2 pênaltis, inclusive ele falou que era contra a América de Rio Preto, mas eu acho que ele se enganou, foi contra o Noroeste. Ele falou, foi um time do interior. Do interior. E parece que é a América de Rio Preto, mas era Noroeste. Então ficou essa história aí, mas e falando em pênalti, eu tive oportunidade também, que o Pelé na época, né? Hoje a gente fala de pênalti, mas Pelé na época era o rei. E o príncipe era o Ivair. Da Portuguesa do Esporte. Ivair da Portuguesa. Não era o Ivair que foi do Palmeiras. Ivair, porque o do Palmeiras é Ivair, da Portuguesa era Ivair. Então, e ele era o príncipe no futebol. Sim, o príncipe do futebol. E eu peguei um pênalti dele em 66 também. Aonde? Lá no campo do Juventus, que ele jogava, a Portuguesa jogava lá na Moca, né? E eu peguei um pênalti de Ivair. Nós ganhamos o jogo de 2-1, 2 gols, se não me engano, do Zé Carlos Coelho. Foi o ano que o Noroeste caiu. Sim. Eu voltei no time aquele jogo. O Cilinho, eu estava sem contrato, vinha de uma contusão, não estava sem contrato, um braço quebrado e tal. E aí eu vi o Cilinho treinando os goleiros lá, né? Ele foi contratado pelo Noroeste. Falei, com esse treinador de goleiro aí, com esse técnico e treina muito goleiro, eu volto no time do Noroeste logo, né? E aí, o molecão, fui em casa, tirei o aparelho de gesso e fui no outro dia para treinar. Aí ele estava treinando os goleiros lá, treinar naquela época ele gostava de treinar goleiro. Entrou o Zag, que era o goleiro, treinou o goleiro, Tobias e tal, aí chegou a minha vez. Eu entrei, ele jogou 2 bolas no canto, ele falou, por que você não estava treinando?
Não estava porque eu estava com o aparelho de gesso, tinha tido uma fratura e tal. Ele falou, e agora? Ah, o médico já liberou. O médico, você estava até de gesso, né? Aí ele falou, e como está a sua situação? Eu estou sem contrato. Ele falou, vai lá na sede, era na 1º de agosto, vai lá para renovar o seu contrato. Aí renovei o contrato. Aí passou um jogo ou 2, aí já comecei de reserva, aí nós jogamos com o Corinthians de São Paulo, ganhamos de 4-3. Lá dentro, Lá no campo antigo do Corinthians. Aí São Jorge. Aí o goleiro... O goleiro do Corinthians era o Heitor, né? Heitor. Foi aí que ele saiu do time. Quase mataram, coitado. Exatamente. Lá. Aí e o Zague já não jogou muito bem. Aí no outro jogo eu entrei no time do Noroeste. Entrei e ganhamos da Portuguesa, 2-1. Aí, e detalhe, né? Naquela época eu renovei o contrato, pedi uma luva de 2.200 reais. Aquele tempo, dinheiro daquela época. Sei lá. E esse jogo que nós ganhamos do Corinthians, deram 300 reais de bicho, quer dizer, mais ordenado, salário, mas pouco. 50%. E aí o que aconteceu? Nós ganhamos da Portuguesa também e tinham prometido 300 pau de bicho também. Aí deram só 150, foi quando o Cilinho saiu do Noroeste. Sim, por essa razão. Por essa razão. E aí no outro jogo, era o América de Rio Preto aqui no domingo, e na quarta-feira à noite era o Palmeiras. No domingo, o Benê, centroavante do América de Rio Preto, me caiu em cima da perna, me arrebentou o joelho. Ixi, fiquei o ano inteiro sem jogar. Nossa! Que era a hora que você estava subindo, Pois é. Aí foi mais um ano para voltar no time. Você quebrou o joelho, quebrou mão, né? Eu tive problema de menisco no joelho. Naquela época torcia, já qualquer coisa era menisco, né? Aquela menisco. Eu fiz cirurgia dos 2 joelhos de menisco. Mas quebrei. A mão foi. Braço, mão, eu lembro a mão. Dedo. Dedão, a mão você dividiu com o atacante, né? Ele chutou bola e mão, né? Foi. Eu lembro disso. A primeira contusão que eu tive foi num jogo Foi um rapaz, Daniel, que depois ele veio para o Noroeste. Foi um amistoso lá em Tupã. Foi também um jogo que eu entrei amistoso, que o João Avelino que pôs eu para jogar lá nesse jogo. Faz tempo, né? A gente não lembra tudo, as coisas. Você dividiu com ele, chutou, quebrou o dedo, a mão, carpo, metacarpo, sei lá. Ô Chico, fala para mim, poucos goleiros no Brasil, pelo menos naquela época, até hoje também, fizeram gol de goleiro. Você foi um deles. Pois é, eu tive... Primeiro foi o Navarro, né? Eu estava, inclusive, assistindo o jogo. Foi no Noroeste Taubaté, aqui em Bauru. Se não me engano, na época, o gol dele foi o 2º no mundo. No mundo, hein? No mundo. Ele marcou contra o Taubaté. Foi 7-1 para o Noroeste, ele fez um gol. E eu em 72 ou 73, não me lembro corretamente, que depois que eu saí do Noroeste, eu fiquei um ano sem jogar, depois eu fui para o Garça, que o Zancopec, amigo nosso, que fazia educação física também, me levou para o Garça. O Valdir tinha saído, e o Valdir Pérez tinha ido para Ponte Preta. Para Ponte Preta. E eu fui para o Garça. E uma incumbência, né, de tampar a vaga do Valdir, né? E graças a Deus eu fiz bem feito. E eu tive a oportunidade também, contra o Garça, contra o Olímpia, de fazer um gol no outro. Foi 3-1 esse jogo? 3-1. Se não me engano, foi o 4º no mundo na época. Gol de goleiro no mundo. Quando fez o gol, saiu até nos alto-falantes, naquela época dos jogos do time grande e tal, fato inédito, né? Como é que você fez o gol, Chico? Você viu o goleiro adiantado? Não, sem pretensão nenhuma. Eu gostava muito de, às vezes, sair do gol, jogando, driblando. Isso. Eu já tinha, vamos supor, quando dividia, o atacante vinha, tocava do lado, ia até o meio de campo, tinha habilidade, às vezes, né? Eu gostava de fazer isso daí. E foi assim, o cara chutou, não lembro quem chutou, eu peguei, aquela época você ia batendo, né, até levar quase na risca. E eu chutei sem pretensão.
chutei para frente, né? É. E pegou, acho que um canal de vento também, Isso, um pouco, né? E a bola foi em direção ao gol, atravessou o campo do Garça, que não é pequeno também. É. E ela picou um pouquinho antes na risca da pequena área. E o Beck foi, mas ele achou que o goleiro ia vir também, eles se titubearam e a bola picou e entrou E fez na o- gaveta. Que gol foi esse? Quanto estava o jogo essa hora? Tava 2-1, foi o terceiro gol. Aí foi uma festa na cidade, hein? Gol do goleiro. Ixi, eu gostava muito daquela época de tomar Cuba, Cuba Libre. Ixi, ganhei tanta Cuba de presente. Os caras, Garça era... Osmar chegou a jogar com o Osmar também? Jogamos com os Osmar. Osmar era um caracaço, dentro e fora de campo. Osmar era uma... grande amigo meu. O Osmar uma vez conta que o Rivelino jogou com o Osmar, que o Osmar jogou no juvenil do Corinthians. Jogou. Com o Rivelino. Ele saiu de Avaí e foi pra lá. O Rivelino falou uma vez que o melhor cara que passava a bola para ele era o Osmar. Osmar, O melhor passe que tinha. Então foi assim, o misto do Corinthians veio jogar em Presidente Alves e o Rato era o... Hoje tem sub-15, sub-11, sub-13, aquele tempo era o Júnior, o time de baixo. Quem preparava jogador para levar o time de cima era o Rato. No Corinthians era o Rato que cuidava de tudo. Aí esse time misto do Corinthians veio, o Rato veio ser técnico com o time. Em Presidente Alves tinha um time massa também. Aí pegaram o Osmar e levaram para enxertar o time do Presidente Alves, porque o Osmar jogava muito. Aí depois do jogo o Rato falou, ô menino, você quer treinar no Corinthians? Falou, eu moro em Avaí. Onde que é esse Avaí? Aí o cara falou, Avaí aqui perto de... É caminho, então entra aqui no ônibus. Levou. O ônibus de Avaí, a hora que entrou, o ônibus do Corinthians entrou em Avaí. Eu digo, pô, o ônibus de Avaí, o Corinthians, que esse Corinthians vai ficar doido, né? Foram atrás do ônibus, uma romaria. Parou em frente à casa do Osmar. O pai do prefeito o pai do Osmar era prefeito, tinha sido prefeito e tal, Aí o pai do Osmar veio, conversou, a torcida o Rato conversou, todo mundo gostava do Rato, que era um cara sério, né? Aí falou, a mãe do Osmar, não, ele vai só estudar. Não, Osmar, eu quero ir. Já arrumou uma linha dele, foi embora dentro do ônibus do Corinthians, já foi embora para São Paulo. E lá arrebentava mesmo, jogava muito. Aí deu um dia que o Rivelino chegou para o Osmar, que era o Rivelino era o Orelha, o Osmar era o Cabeça. Falou, cabeça, vai embora daqui que você joga muito. Você joga muito e comigo de meia esquerda aqui, você é duro você jogar. Aí ele procurou, aí um dia nós estávamos aqui no campo, foi em Marília ou aqui, ficamos lá esperando descer do ônibus, estava eu, o Osmar, né? Eu muito amigo do Osmar. O Rivelino ia passando assim, olhou, viu o Osmar, né? Estava eu e o Osmar, o Rivelino desceu do ônibus, estava indo pro vestiário lá, pro estádio, né? Foi aqui ou foi em Marília. O Rivelino olhou, falou, cabeça, falou um palavrão, cabeça, o que você está fazendo aqui, ó? Eu falei, estou aqui. Aí ele explicou que trabalhava no SAIS de Garça e jogava. O Rivelino falou, fez certo. Procura trabalhar, o emprego, porque futebol é difícil ganhar mesmo, né? Chico, mais alguma novidade aí que nós estamos já em cima da hora? Não, eu só... Cumprimentar o elenco do Noroeste. Gostaria de me despedir e cumprimentar os jogadores, comissão técnica, diretoria do Noroeste pelo grande torcida, tempo, né? Ter posto o Noroeste novamente na divisão de elite. Na divisão de elite, né? E dar oportunidade para os bauruenses assistirem jogos de time grandes aqui em Bauru, né? E dar os parabéns a todos, né? Que eu sei que a jornada foi difícil. Bem dizer, no final aí quase desacreditado, reverteu uma situação com 5 gols, né? Sim, conseguindo. Depois foi jogar com o primeiro colocado, venceu o jogo, né? Depois venceu nos pênaltis a Portuguesa Santista, né? Sim. E só não foi mais longe porque não deu certo, mas pelo menos quem assistiu o último jogo aqui com o Velo, por sinal também joguei no Velo, falou que o Noroeste jogou muito bem, não merecia ter perdido aqui. Exatamente. Mas, perdemos 3 gols no primeiro tempo. Mas o melhor de tudo foi ter voltado
Não é que não lugar dá a que- perder, não é que não dá a perder, quer dizer, perder, perde. Né? É. Quer dizer, a gente que o coração fala mais Acontece, alto, fala, acontece. não podia ter, o Noroeste não, mas perdeu. Mas Perdeu, jogou bem, mas foi uma boa partida. aconteceu aqui Perdeu aqui o título, porque perdeu de 1 a 0 aqui, mas falou empatou que lá. jogou bem melhor. Claro, mas jogou, mas e aquele. O goleiro pegou em cima da hora, viu? Então. Era o 2-2, estava 2-1, o goleiro pegou uma bola que o cara chutou, nem lembro quem foi, o goleiro Mas pegou. tá bom demais. Muito bom, importante Conseguiram subir. um feito importante.